Sabe, filho, quero falar com você. Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã. Dia desses eu estava falando sobre uma expressão: quem você pensa que é? Expressão dura, expressão usada por algumas pessoas. Eu estava falando de mim mesmo quando disse que às vezes uso essa expressão para me referir a alguém. Mas hoje eu quero falar com você a respeito de uma outra expressão muito usada. Você sabe com quem você está falando? Você já ouviu essa expressão? Você já ouviu alguém usar esta expressão? Você sabe com quem você está falando? Pois é, algumas pessoas usam essa forma de expressão, você sabe com quem você está falando, para mostrar autoridade, uma grande maioria das vezes para mostrar prepotência, truculência. Muitas vezes uma carteirada vem seguida desta pronúncia, você sabe com quem você está falando, para mostrar que está dono da situação. Mas, nesta manhã aqui, eu quero falar contigo a respeito deste você sabe com quem você está falando, porque muitas pessoas querem falar com Deus, mas não sabem com quem estão falando, ou falam com Deus, mas não sabem com quem estão falando, melhor dizendo. Meu irmão e minha irmã, quando nós falamos de Deus, ou quando nós nos referimos a Deus, ou quando falamos com Deus, nós estamos falando daquele Deus do livro de Êxodo, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Versículo 5, e disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. É o Deus que põe limite. Não impõe, põe limite. Não é um Deus autoritário, não é um Deus que você serve por constrangimento, não é um Deus que você acredita por constrangimento. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque quando você nasce, você já ouve falar de Deus. Embora você não tenha ainda uma religião específica, você não tenha ainda a concepção verdadeira do que é fé, mas quando você nasce, quando você é criança, quando você começa a entender o mundo, as palavras, as expressões, você sabe quem é Deus. Você já entende quem é Deus, porque Deus está aí dentro de você. Você sabe com quem você está falando. Este mesmo Deus que disse ainda a Moisés, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Meu irmão, muitas pessoas hoje esquecem que esse Deus de que elas falam, esse Deus de que elas ouvem falar, é o mesmo Deus de seus avós, seus pais, seus ancestrais. É o mesmo Deus da sua árvore genealógica. Meu irmão, minha irmã, mas muitas pessoas não agem como Moisés, que encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Muitas pessoas hoje perderam o temor de Deus. Muitas pessoas se dizendo ateus. Muitas pessoas nos dias de hoje
clamando a Deus apenas na necessidade. Muitas pessoas hoje não respeitando de maneira nenhuma os preceitos de Deus. Pessoas hoje desejando o mal para o próximo. Pessoas hoje querendo que irmãos se deem mal. Pessoas nutrindo ódio pelas outras. Pessoas nutrindo inimizades pelas outras. Pessoas plantando discórdias. Meu irmão e minha irmã, será que verdadeiramente quando você fala, meu Deus, se Deus quiser, você sabe verdadeiramente com quem você está falando? Você está falando com o soberano, você está falando com aquele que rege todo o universo, toda a terra e todas as coisas que nela existem. Meu irmão e minha irmã, não perca o temor de Deus. Não é medo, temor. Não perca a essência que já vem com você quando você nasce, como eu já disse. Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e 14. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Veja bem, meu irmão e minha irmã, Moisés, depois do temor de Deus, ainda ficou na dúvida aqui: mas Senhor, e quando me perguntarem quem foi que me enviou aqui, quem foi que me mandou? E Deus responde apenas e tão somente para Moisés: diga que eu sou o que sou. Meu irmão, minha irmã, Deus é soberano. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. O eu sou me enviou a vós. Olha, meu irmão, que ordem tremenda de Deus para Moisés. O eu sou me enviou a vós. Meu irmão e minha irmã, você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem Moisés estava falando aqui? É com o mesmo Deus que muitas vezes você tem esquecido. É com o mesmo Deus que muitas vezes você tem posto de lado. É com o mesmo Deus que muitas vezes você se esquece de conversar com Ele. É o mesmo Deus com o qual muitas vezes você brinca. É o mesmo Deus que tem te sustentado, que tem suprido toda a sua necessidade. É o mesmo Deus que não permitiu ainda que você perecesse. Não importa se você está passando por um momento difícil, mas saiba que você ainda não morreu, que você ainda não pereceu, que você ainda não foi para a sepultura, porque este Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, ainda não bateu o martelo, ainda não permitiu que tal coisa acontecesse com você. Você sabe com quem você está falando, meu irmão e minha irmã? Vamos ao livro de Jeremias. Livro de Jeremias, no capítulo de número 9. Jeremias, número 9 é o capítulo, meu irmão e minha irmã. Eu quero mostrar para você uma coisa excepcional como tantas que existem na Bíblia. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, que dizem assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Você sabe com quem você está falando? Muitas vezes nós ouvimos essa expressão de uma autoridade. Muitas vezes, como eu já disse, nós ouvimos essa expressão de alguém que se acha, que se julga superior a nós por causa de um diploma, por causa de uma posição social, por causa de uma
posição lá no trabalho, meu irmão, por causa de uma posição hierárquica. Até mesmo dentro das igrejas eu já ouvi esta expressão: você sabe com quem você está falando. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Jamais diga a alguém porque você se acha muito estudado, muito sábio, muito esperto, sabe com quem você está falando. Porque se Deus entrar nesse negócio, meu irmão e minha irmã, se Deus entrar a favor da outra pessoa, verdadeiramente é você que vai saber com quem você está falando. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você alguma vez usou esta frase, você sabe com quem você está falando, para se dirigir a alguma pessoa, para humilhá-la, para mostrar autoridade, para mostrar superioridade. Eu quero dizer para você, meu irmão ou minha irmã, está na hora de você rever os seus conceitos. Está na hora de você aniquilar do seu dicionário esta palavra, essa frase. Você sabe com quem você está falando? Porque de repente, meu irmão e minha irmã, você pode estar falando com um escolhido de Deus. Você pode estar falando com alguém especialmente escolhido por Deus, assim como Moisés, Abraão, Jacó, Isaac. E você, meu irmão e minha irmã, não deixa de ser também especial para Deus. Basta apenas que você entenda que a palavra de Deus ensina você a como se comportar, como agir, o que falar. Quem se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor para você nesta manhã. Se orgulhe em conhecer a Deus. Se orgulhe em ser um servo dedicado, um servo humilde, um servo que jamais usou desse tipo de palavreado para humilhar ninguém, nem para demonstrar sabedoria ou autoridade. Meu irmão e minha irmã, no livro de Daniel, no capítulo 4, nós vemos a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor menosprezou o poder de Deus. Nabucodonosor achava-se autossuficiente. Olhava para toda a Babilônia, olhava para os jardins suspensos da Babilônia, olhava para aquela imensidão que era a Babilônia, e era bonito, e era moderno, e era chique, como você diz. Mas aí Deus, como não reparte a sua glória com ninguém, de certa feita Nabucodonosor reúne o povo, reúne todo mundo e diz: olha, tudo isto foi eu que fiz. E aí Deus então permite que Nabucodonosor fique por alguns anos como um animal, morando entre os animais, se alimentando de capim, vivendo no mato, na selva, no meio dos animais, tendo comportamento e mente de animal. Meu irmão e minha irmã, você sabe com quem você está falando? Se alguma vez você for usar esta expressão, pense muito bem e diga: com um servo do Deus Altíssimo. Meu irmão e minha irmã, infelizmente eu não posso me prolongar nesta explanação, porque estamos aqui no Pequenas Mensagens. É isso que eu tinha para você nesta manhã, e o meu desejo é que você tenha um ótimo e abençoado dia. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, derrame sobre você muita paz e muita saúde, e que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares, os de perto e os de longe. Ministério Pastor Eduardo Rogério, projeto Pequenas Mensagens Virtual. Não se esqueça, lembre-se, Deus na frente, sempre. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Vi lá no alto da cruz alguém
sofrendo.